para além das discussões da política instituída, nas incertezas, na disputa, no dissenso, como invenção, como partilha de conhecimentos. Ter sido sempre no inédito, no plural, fruto das relações, das negociações, das escolhas, das desobediências. Trazer a força transformadora, transgressora, vivida nas redes formativas. abandonando certezas cristalizadas, para construir esse outro amanhã que a gente deseja. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no meu canal do YouTube. Eu sei que você sentiu falta de mim, eu sei que você estava morrendo de saudade, mas eu estava quase um ano fora do Rio de Janeiro e fora da universidade. Como você deve saber, eu estava no MEC fazendo outras coisas. Atrás de mim, eu tenho uma prateleira de livros que são produtos desse nosso trabalho. E nos reunimos aqui hoje no seminário do grupo Conversas Curriculares nos Cotidianos nas Universidades e Escolas, o CONCU, para fazer essa tarefa, para dar conta dessa nossa responsabilidade como pesquisadoras e pesquisadores de fazer a divulgação científica dos nossos trabalhos. Quando trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses são defendidas, muito comumente a banca escreve na ata, além da aprovação, recomendamos a divulgação científica. E quando a gente fala da importância de agir de maneira urgente, irrevogável, intransigente na defesa dos direitos das crianças, infâncias, juventudes e idosos de estarem nas escolas, a gente precisa lembrar que uma dessas defesas está na divulgação das pesquisas que são feitas sobre educação nas universidades. E nos reunimos aqui hoje no seminário do grupo Conversas Curriculares nos Cotidianos nas Universidades e Escolas, o CONCU, para fazer essa tarefa, para dar conta dessa nossa responsabilidade como pesquisadoras e pesquisadores de fazer a divulgação científica dos nossos trabalhos. E o que a gente vem fazendo tem um foco. Por maior a diversidade que você vai encontrar nesses 3 dias, a gente está sempre argumentando com Inês Barbosa de Oliveira e Nilda Alves que o currículo é uma criação cotidiana, que acontece entre as pessoas que estão ou que não estão nos cotidianos das universidades e escolas, como uma conversa complicada, referência que a gente traz do meu querido supervisor, William Painer. Vou passar a conversa para vocês, que vocês conduzam a conversa complicada nessa manhã com muito afeto, com muito carinho, com muita responsabilidade e com todo esse compromisso que a gente sempre teve nos nossos trabalhos de estar ao lado das escolas e das comunidades escolares, de não falar mal dos professores nem dos estudantes e de compreender as adversidades e celebrar a diversidade nos territórios das universidades e escolas. Uma boa manhã para todas, todes e todos. Bom, gente, bom dia. Primeiro, deixar bem claro aqui que eu estou num momento de bastante emoção ao participar de um evento como esse, né? Fazer parte do grupo, né? Mudou muito a minha vida e ampliou muito a minha capacidade, não só de percepção de mundo, mas também de valorizar aquilo que eu já realizava no meu dia a dia. Então, de onde eu estou partindo? Eu estou partindo da premissa que nós temos vários profissionais de educação tentando desenvolver a possibilidade de controlar aquilo que acontece em sala de aula, né? Geralmente, o que se entende como controle está muito associado a um padrão comportamental, a algum tipo de silenciamento daquilo que aparece em sala de aula. Defendo que a ideia de preparo, de planejamento, de domínio de conteúdo, elas são importantes, porque você está indo para uma conversa complicada,
que vai ser desenvolvida ali com os estudantes, e o professor atuando como um mediador do conhecimento, disposto ao diálogo, ele já está se preparando para essa imprevisibilidade, porque essa imprevisibilidade está pautada na heterogeneidade presente no espaço escolar. Esses outros lugares em que você chega partindo desse ponto, com certeza serão mais interessantes, muito mais amplos do que o que você planejou. Essa capacidade inventiva, criativa, com a qual nós estamos lidando com as demandas que atravessam o nosso dia a dia, que os profissionais estão em sala de aula, desenvolvendo diversas atividades e não compreendendo muitas vezes, né, o valor que essas atividades carregam, que eu reitero a importância do relato, porque o relato ele é fundador do processo. O relato ele está criando lugares, criando espaços a partir daquilo que você viveu, daquilo que você sentiu. Então, estabelecer esse relato vai fazer, com certeza, você, profissional da educação que não tem ainda esse hábito, rever o seu cotidiano, perceber o quanto de construção de saberes, construção de conhecimento está acontecendo ali no seu dia a dia. Então, quando você está pegando essas narrativas que atravessam a nossa docência, você está construindo em sala conhecimento socialmente válido, e isso é importante para que você construa uma relação de valor com o seu trabalho e não dê ao outro, né, essa percepção de valorizar aquilo que você faz. Eu buscava desenvolver uma pesquisa que se preocupasse em tirar a escola pública do lugar de ausências e, de alguma forma, trazer à tona as potencialidades, o caos, o inesperado do cotidiano da escola, os processos de aprendizagem que acontecem ali, sem focar essa explanação diretamente nessa criação de conhecimento somente das crianças, mas contemplando os demais integrantes das comunidades. Há aí um deslocamento intencional, uma aposta por justiça social, curricular, epistemológica, em que a gente se retira da posição do sobre, de domínio, para estar junto e fazer com o outro, para entender as lógicas, os sentidos, as condições que atravessaram, né, aquelas ações do cotidiano. A pesquisa Nos Dois Cons, ela desloca a escola desse lugar de ausência e reconhece como espaço-tempo legítimo de produção de conhecimento. Então, de uma forma mais concreta, as artes de fazer, elas produzem reinterpretações de currículos prescritos, como, por exemplo, a BNCC. Né? Criam sentidos próprios desenvolvidos a partir de uma rede de subjetividades e conhecimentos desses praticantes pensantes, que são as pessoas que estão na escola. Né? Esse currículo ele é uma criação cotidiana. Ele é um currículo tecido sempre no inédito, no plural, fruto das relações, das negociações, das escolhas, das desobediências. Mesmo quando a gente quer obedecer, quando a gente quer seguir aquela normativa, aquela orientação, a gente desobedece. Porque o uniforme ele é impossível quando a gente está falando de humanidade. Há também uma segunda desobediência que a gente chama de desobediência explícita, que é uma desobediência rebelde, que ela assume uma posição consciente diante do que é considerado injusto, incoerente, violento. E essa desobediência ela se manifesta, de fato, como um enfrentamento, né? Organizando-se a partir de uma recusa do que está sendo imposto. Então, ela aparece nas nossas relações, nos debates, nas conversas, nas produções textuais, em posicionamentos coletivos. Eu quero trazer a desobediência civil como a forma mais radical e pública dessas noções. Ela envolve enfrentamentos diretos a partir de uma organização coletiva, como greves, ocupações, entre muitas outras ações presentes nos nossos movimentos sociais. Desobedecer é inerente ao humano. Não se trata de um desvio moral, mas de uma condição de criação, de resistência, de reinvenção da vida e uma reinvenção do currículo e do nosso cotidiano. As desobediências, elas revelam a escola como espaço-tempo autoral, artesanal, de pertencimento, rompendo com essa ideia da narrativa da escola pública
como um lugar de falta, de ausência, de erro. Escrevi sobre as minhas incursões também com relação às questões raciais dentro da escola, que para mim já era uma questão muito importante, vinda do Colégio Pedro II, campus de Realengo, campus majoritariamente composto por estudantes negros, negras, negros, e eles, e muitas das vezes as questões raciais eram estanques naquele lugar, né? Em 22 eu resolvo que o tambor vai ter que estar na escola também, como se apenas a gente fosse tocar uma música com um novo instrumento. E, na verdade, os estudantes me ensinaram que quando a gente entra com tambor, a gente entra com todas as outras coisas que o tambor representa, com a religiosidade principalmente, né? E por mais que os estudantes na nossa escola já trouxessem as suas religiosidades para dentro da escola, e trouxessem os louvores nas horas ali de recreação da educação musical na escola, trouxessem as músicas católicas, os cantos católicos, tudo mais. E estava tudo tranquilo. Mas quando você bota o tambor e toca um ponto, aí não pode. E aí tudo cai abaixo, aí a escola entra em crise. Era um instrumento muito perigoso, conversando e aprendendo um pouco mais sobre essa dinâmica dentro da escola, aprendendo a dançar, aprendendo a tocar. Os outros que queriam participar também, o espaço se torna um espaço de acolhimento também, principalmente para as crianças de terreiro dentro da escola. E também passa a ser um espaço de reflexão e um espaço de fazer política a partir daí, né? Desse lugar do conhecimento que não está na escola, mas que é um conhecimento extremamente potente, é um conhecimento que traz toda a ancestralidade, traz toda a questão racial. E esse é o nosso papel político, né? Ocupar esse espaço, fazer desse espaço um espaço de luta, de permanência e dignidade, inclusive trazendo os estudantes para que a gente faça junto essa ocupação. Mas eu acho que esse grupo nos ensina isso, assim, é sempre uma reconstrução esperançosa, né? A gente olha para eles e olha para essas trajetórias e constrói com eles, porque eu acho que o diferencial da gente é que a gente, por mais que a gente apanhe, que a gente veja as mazelas, que a gente veja as questões ruins acontecendo o tempo inteiro, mas eu acho que a gente tem esperança, né? Por que não trabalhar com o conto da Aya? Uma narrativa distópica que é muito comumente vista enquanto uma narrativa que só trata de um futuro muito distante, mas que ao nos inclinarmos, ao olharmos para ela, enxergar tanta violência presente nos nossos cotidianos. E nos relatos dos estudantes que já vinham acontecendo nas provas platôs há muito tempo. Porque quando a gente chega em sala de aula para falar sobre o conto da Aya, a gente esbarra em muitos relatos. E aí muitas coisas, né? Muitos relatos, muitas sensações, muitas revisitações de memória das nossas e dos nossos estudantes também. Relatos que nos assustavam. Relatos de dor sobre... E aí eu vou abrir aspas, né, para citar, e acho que a gente, em certos momentos, precisa chocar mesmo. Eu recordo de quando eu era obrigada a sentar no colo do professor padre. Eu recordo de quando eu estava voltando na van e o meu corpo também foi público. Eu recordo de andar na rua à noite, voltando para casa, e um homem passar a mão no meu seio. Então, assim, são alguns relatos que eu estou trazendo aqui que não está afastado do currículo, que não está afastado da sala de aula. Porque se a gente ocupar outras salas de aula, teremos outros relatos. Então, assim, são vários recortes, são várias capturas do que vamos fazendo
que vamos mostrando assim, olha, essas raízes, elas estão se expandindo demais, elas continuam a se expandir. Não está ali relegada àquelas mulheres. E no conto da Aya não é diferente, na vida não é diferente. Então, esse é todo o caminho, toda a trajetória que eu vou fazendo nesse trabalho, que é gigantesco, e aí eu tentei fazer um pequeno recorte para trazer ele aqui, para dizer que o tempo todo a gente precisa estar se movimentando para quebrar esses patriarcados, que está abraçado nessa árvore tão viva, com capitalismo, colonialismo, racismo, misoginia, LGBTQI, APN+, fobia. E é isso, gente. Muito obrigada por esse momento. É uma tese que busca capturar as criações curriculares com os cotidianos democráticos em uma escola pública na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E traz como referencial político, epistemológico, metodológico, os estudos no campo do currículo, os estudos com os cotidianos em educação e a defesa da diferença. Eu apresentei a escola como um território de utopias praticadas e narro práticas educativas. Aprendizagens essas que desenvolvi na escola e nesse grupo de pesquisa, revelando a luta pela inclusão, pela ampliação do acesso, pela democratização da permanência e pela valorização da ideia de educação pública, laica e democrática. O doutorado possibilitou o desenvolvimento do projeto Linguagens Plurais. Chamo esse projeto, carinhosamente, de guarda-chuva, pois ele cobriu diversas ações pedagógicas e projetos menores, que se uniram como criações curriculares com os cotidianos democráticos nessa escola mariana. Foi elaborado ouvindo crianças, educadoras, educadores, professoras, famílias. Foi uma criação coletiva. É sobre direitos, e essas crianças têm aprendido um bocado. Mariana é lugar de afeto, território de cidadania, espaço de resistência contra a demonização docente, onde os cotidianos atravessados pelas desigualdades socioeconômicas e pela injustiça social não impedem o trabalho invisível das professoras em convivências democráticas com as universidades e escolas públicas. Desejamos que nossa escola possa ser um lugar de esperança, liberdade e igualdade. Desejamos uma escola feliz, como escrevemos em nosso projeto político-pedagógico. Nossas narrativas são um campo de silêncios polifônicos. Não há barulhos para os ouvidos, mas há a escola mariana, em algazarra na imaginação. Não há vozes de entrevistados respondendo às minhas perguntas, mas ouço mentalmente as perguntas obtusas e as respostas interessadas, comprometidas e apaixonadas das professoras e dos alunos e alunas que falam no que narrei. Gratidão, Maria Luísa Susequinde, portanto. Obrigada. E vou apresentar a vocês aqui um recorte da minha pesquisa de mestrado e da minha pesquisa de doutorado, que se intercambiam entre si, que, por sua vez, abordam as necropolíticas e os necrocurrículos e a obsessão pela aniquilação da diferença, guiado por em nome de um comum para todos. O que me incomodava era justamente essa aniquilação do outro diferente e o descarte de corpos considerados não humanos, pelo que causa medo, pelo aquilo que não é tido como válido das vidas e das aprendizagens que são negligenciáveis, descartáveis pela crença de práticas qualitativamente superiores às demais. E fica uma pergunta: quem é tão monstruoso
a ponto de ser considerado pouco humano em nome da preservação de determinada ordem. Os currículos são manipulações, são manipuláveis, e eles respondem como burla, como invenção, como partilha de conhecimentos. Então, obviamente, se ele se hibridiza com a favela, ele é um currículo favelado, não é um conceito, é uma noção de currículo, e não simplesmente uma coisa que eu vá a anunciar e ter uma resposta própria para aquilo ali, porque é um processo de hibridismo. E quando eu falo de hibridismo aqui, eu não estou falando de mescla, de mesclagem, de mistura, eu estou falando de ausência de pureza, de um currículo intocável, imaculado, mas no currículo favelado, no currículo criado cotidianamente com as escolas, estava lá a marca da favela, e não a favela como espaço de ausência, e sim a favela como espaço de resistência. O que é realmente atroz não é que existam monstros, mas sim como pessoas ditas como comuns aderem a essa monstruosidade. E aí essa monstruosidade, por ser multifocal, ora ela se concentra nos próprios estudantes que são marginalizados em prol da diferença, ora ela se cristaliza nas políticas curriculares que estabelecem um comum a todos e todas e todes. E aí eu encerro a minha apresentação deixando a mesma provocação que eu deixei lá no início. Quem é tão monstruoso a ponto de ser considerado pouco humano em nome da preservação de uma determinada ordem, em nome de uma operação de sucesso, como foi dito na operação da Vila Cruzeiro no início deste ano? Os índices, analistas e as adoradas políticas de desempenho insistem em afirmar que as pessoas não leem, não escrevem, ou que leem e escrevem cada vez menos e pior. Mas não é isso que a gente vê quando vai conversar com as meninas negras nas escolas, com as crianças pobres, com as juventudes periféricas, com as travestis, com as pessoas que fazem parte dos movimentos sociais, com as comunidades aldeadas e aquilombadas. Não se trata de perguntar se essas meninas leem. Não se trata de perguntar se essas meninas escrevem. Trata-se de perguntar o que conta como leitura. Quem decide isso e a partir de quais corpos, territórios e experiências. Quando ouvimos essas meninas, percebemos que elas leem e escrevem o tempo todo. Leem mensagens, leem imagens, leem silêncios, leem o cansaço das mães, leem a violência do território, leem corpos, leem a ausência do Estado. Leem letras de música, receitas culinárias e trechos bíblicos, postagens, comentários, áudios e memes. Leem o mundo, porque precisam ler o mundo para sobreviver. E escrevem também. Escrevem para organizar o cuidado, para sustentar vínculos, para registrar memórias. Escrevem para existir. Mas essas leituras e essas escritas não entram nos indicadores, não aparecem nas avaliações, não valem como desempenho. Falam e escrevem o Português de Lélia Gonzalez. Criam Cidadania Amorosa de Azuilda Trindade. São confluências de Nego Bispo. E aqui a interseccionalidade não é um conceito elegante, é uma chave política. É a nossa chave política. Porque não é qualquer leitura que é desqualificada. Não é qualquer escrita que é desqualificada, muito menos qualquer fala que é desqualificada. São as leituras, escritas e falas feitas pelas meninas negras, pobres, em territórios historicamente produzidos como inexistentes. Quando a escola diz que essas meninas não leem, ela está, na verdade, dizendo: vocês não leem do jeito que esperamos, no tempo que esperamos e com os textos que escolhemos. Isso é produção de inexistência, é necrocurrículo, definindo quem é leitor,
e quem é falta e fracasso. Ler as leituras que essas meninas já fazem, reconhecer as escritas que já produzem e construir uma escola que não apague essas experiências, mas que tenha coragem de dialogar com elas. Porque quando cruzamos raça, gênero, classe e território, percebemos que o problema nunca foi falta de leitura. O problema sempre foi quem tem o direito de ser leitor e de ser reconhecido como leitor. E talvez o desafio mais profundo que esse seminário mobiliza seja esse: parar de medir o que falta às meninas negras e começar a perguntar o que falta à escola para reconhecê-las. Portanto, ao falar dessas meninas, falamos também do direito das pessoas adultas, idosas, das juventudes historicamente excluídas das escolas, dos povos historicamente excluídos das escolas, os povos indígenas, as populações do campo, ribeirinhas, quilombolas, cujas leituras de mundo nunca deixaram de existir, apenas nunca foram reconhecidas. As meninas negras, para nós, não são uma categoria isolada. Elas simbolizam o direito radical e intransigente à educação de todas as pessoas que a escola, as políticas e, sobretudo, a cultura de desempenho, os índices, insistiram em tratar como resto, como atraso, como impossibilidade e inexistência. E que, ainda assim, a despeito de tudo isso, seguem lendo, escrevendo, escrevivendo, rindo, gargalhando, cantando, girando, resistindo. E, por isso, existindo.